É, Gutão, acho que agora você não tem mais pra onde correr não, hein, mano. Acho que agora já foi. Reprovação nas contas, cheio de BO nas costas. Pode até ser preso, mano. Coisa que ninguém da RT conseguiu e você tá quase. Você tá ali, ó, tá batendo na trave pra isso acontecer. E na boa, não seria nenhum absurdo também. Uma gestão turbulenta do começo ao fim. O corintiano nunca teve um dia de paz de 2024 pra cá. Todo dia era uma notícia diferente de alguma burrada que ele falava, de alguma bomba que aparecia, de algum diretor que ele demitia e tinha que trazer outro. E aí agora a gente tá vendo a reprovação das contas de um cara que a gente tinha certeza que não tinha como ser pior que ninguém da RT, né? O processo de impeachment vai ser aberto por conta dessa reprovação. E na boa, alguém aqui realmente acha que ele ainda tem alguma chance de se safar, alguma chance de ganhar essa votação, sendo que o Deliberativo reprovou as contas por 130 a 73 votos? Ah, e o aumento da dívida então, de 829 milhões de reais em apenas um ano, segundo o Cori. Tem como se defender disso daí? Eu até vi alguns mais entendidos no assunto dizendo que não é bem assim, que tem que ver que é o passivo, que a dívida real é de 1.200 e mais arena e tudo mais. Só que na boa, cara, independente de quanto é a dívida real hoje, pode ter certeza que até o final do ano essa dívida vai bater a casa dos 3 bi e sabe lá quanto ela vai bater em 5, 10 anos. Ninguém sabe se o clube vai existir até lá, né? Então, independente do que o Augusto venha a público pra tentar se defender sobre isso, já foi. A gente já sabe qual que vai ser o final, porque não é só essa questão desse impeachment. Tem muitos outros problemas que ele não conseguiu responder, não conseguiu resolver e tá bem prestes a ser até pior do que impeachmentado, né? Tá prestes a ser preso, né? Coisa que ninguém da RT conseguiu, como eu falei. Por isso, seria até melhor para o Corinthians, se ele realmente tá preocupado com a instituição, que ele venha a público pra pedir o afastamento e evitar essa turbulência pra gente, porque como se não bastasse essa parada do impeachment, ainda tem o inquérito da PF que vai sair nas próximas semanas. E malandro, não seria nada bom pra gente ter que ver uma matéria que o presidente do Corinthians foi preso. Então, quanto mais cedo ele aceitar a derrota, quanto mais cedo ele aceitar que já era, já foi, melhor pra gente. Falou? Nem a Gaviões tá do lado do cara mais. Se amanhã o cara for preso, é capaz dos caras aplaudirem ainda. Enfim, só pra finalizar, eu tenho certeza que o Augusto não termina esse ano na presidência, ok. Só que o meu medo, assim como de quase todos os corintianos, é de quem vai terminar. É o que vai acontecer depois disso. Será que a RT vai voltar mais poderosa do que nunca? Ou será que a gente vai ter um Paulo Nobre da vida chegando do céu pra salvar a gente? Um príncipe encantado vindo no cavalo branco? Só nos sonhos. Bom, e sobre essa questão da SAF, fiel, vazou um áudio aí, segundo algumas pessoas lá no Parque São Jorge, que eu não consegui achar de quem foi, quem que mandou esse áudio, se é alguém importante ou não é, mas basicamente é um cara dizendo ali pra um tal de Reinaldo que existe uma certa orquestração por debaixo dos panos pra comprarem o Corinthians depois dessas notícias que vazaram da dívida explodindo, né, do presidente podendo ser preso, e que tudo isso partiria de um grupo formado por Roman Abramovich, ex-dono do Chelsea, Ronaldo, Kia Joorabichan e ele, Andrei Sanches. A ideia seria de vender 59% do Corinthians, sem contar a Arena e o Parque São Jorge, porque eles estariam interessados apenas no futebol, tá? E além disso, a ideia seria de investir 3,5 bi no total, né? Esse seria o valor da SAF, destinando 2 bi para as dívidas e investindo o restante no futebol ao longo de 5 anos, o que em teoria daria por volta de 300 milhões de reais por temporada. E aí, por fim, quanto à questão da dívida do estádio, da Neoquímica Arena, como não seria uma propriedade deles, diz ali que continuaria sendo administrada e paga pelo clube. Então, tudo que entrasse ali de Parque São Jorge, de futebol feminino, de futsal, de basquete, iria tudo para o Corinthians, para a instituição, tá? E não para a SAF em si. Ou seja, eles só querem o futebol porque é ali que tá o lucro de verdade, né? Não é segredo pra ninguém. E aí assim, fiel, é um áudio que eu não recebi. Eu tentei ir atrás de quem tinha e não tive respostas, mas eu acabei achando a transcrição dele inteira no Twitter, do @presida por sinal. Então, tudo que eu sei é o que está nessa transcrição. Se quem falou é uma pessoa importante ou não, eu não faço ideia. Se é uma IA também, não dá pra saber. Se é algo inventado também, como é que eu vou saber? Acho que só quem tá dentro do Parque São Jorge de fato que sabe o que tá acontecendo. Então assim, pra mim são muitas perguntas, mas também é uma teoria, cara, que sendo bem sincera, já vem sendo falada há um bom tempo e não seria nenhuma novidade se isso acontecesse, né? Do Andrés afundar o Corinthians, fazer o preço ir lá embaixo pra comprar barato e, mano, ficar rico depois. Eu com certeza já ouvi isso em algum momento. Agora, a minha opinião sobre isso tudo é que, se for pra virar SAF, que não seja, obviamente, ligado a ninguém da RT, nem ao Andrés, nem ao Duílio, nem ao Roberto de Andrade, a ninguém, porque o Corinthians tem nome, tem margem, tem vitrine para ser vendido muito mais caro e para coisa muito melhor, para donos muito melhores, né? Cabe aos conselheiros aceitarem isso também, porque verdade seja dita, o Andrés tem muita força lá dentro e para ele aprovar uma SAF para ele não seria nada impossível. Imagina, chegar um cara da Arábia Saudita ou o Andrés Sanches, quem vocês acham que os conselheiros iriam aceitar uma SAF? Mas e aí, o que vocês acham de tudo isso? É possível? Nada a ver? É uma historinha qualquer? Comentem aí.
Bom, e saindo um pouquinho desse assunto, graças a Deus, eu não gosto muito de falar sobre isso, porque fica muito tenso, né, o clima. Hoje, mano, nós tivemos aí a coletiva do professor Dorival, a primeira de muitas, assim eu espero. E, cara, uma das coisas que eu mais gostei, duas na verdade, que ele fala na sequência até, é que ele não é um treinador que só tem um jeito de jogar, citando que no Sport ele foi um, que no Santos ele foi outro, que no Ceará foi diferente e tudo mais, que em todos os times que ele passava, basicamente, ele tinha uma filosofia parecida, claro, mas seguindo a forma que ele falou, era sempre o feijão com arroz com um tempero diferente de cada região ali, pra mostrar que ele não vai chegar por aqui com uma ideia pronta na cabeça, uma ideia quadrada, e se der certo, deu, se não der, acabou, né? E fora isso, a outra resposta interessante que eu gostei de ouvir, cara, que mostrou muito da personalidade que ele tem, é que sobre aquele Flamengo de 2022, que ninguém conseguia fazer jogar, ele disse o seguinte, abre aspas, disseram que o Flamengo era um simples arroz com feijão, e era, só que ninguém conseguia fazer e nem fez depois disso. Tipo assim, muito pica, né? Se fosse tão fácil treinar o Flamengo como todo mundo faria, não teriam demitido tanta gente como fizeram, né? Então assim, cara, maravilhosa a coletiva dele em termos técnicos, reconheceu a torcida, o tamanho da expectativa que ele tem e até deu algumas respostas claras também sobre algumas perguntas que a gente faz desde a época do Ramon, né? Por exemplo, se ele vai conseguir jogar com Memphis e Yuri, da mesma forma que ele jogava com Gabigol e Pedro, se ele pode também, eventualmente, ter um Garro e um Coronado no meio, citando na época que ele tava no Flamengo e tinha as mesmas dúvidas, enfim, cara, é muita coisa pra resumir, mas a forma como ele respondia a cada pergunta mostrava muito que ele tem um entendimento da situação e sabe exatamente por onde começar. Por exemplo, sobre o problema na zaga, ele disse que pretende compactar mais o time, fechar mais para não tomar essas bolas em espaços vazios, mas que o problema não tá diretamente nos zagueiros, que a marcação começa do primeiro homem de ataque. Enfim, coletiva muito esclarecedora, repito, mostra muito que o Dorival sabe onde tá se metendo e por isso eu espero que ele saiba como resolver também, porque a gente não tá muito longe não, viu, fiel? Esse time tá muito perto de embalar e eu espero que o Dorival saiba como fazer isso, falou? Bom, e agora com a chegada de novo comando, sempre aparece na expectativa se nós vamos ter novas soluções, se jogadores que antes não apareciam vão aparecer mais, se os que já estão aparecendo podem render ainda mais. E mano, falando em tudo isso, é impossível não citar o Palacios, né? O verdadeiro fantasma do CT, porque até hoje ele só teve a oportunidade de jogar com o Ramon e foi descartado quase como um lixo, né? Teve 2, 3 chances ali e depois disso nunca mais apareceu nem no banco. Enfim, será que agora com o Dorival nós veremos algo diferente, mesmo tendo hoje o Angileri como o cara unânime na posição? Eu sinceramente duvido muito, tá? Acho que o problema dele realmente é uma questão física, é uma questão de concorrência, é uma questão técnica, então acho que independente do treinador que tá no comando, ele não vai jogar, tá? Agora, além dele, também temos ali o Giovani, que tá só alguns meses do fim do contrato, mas que continua treinando junto com o elenco e que se não tiver nenhuma restrição da diretoria, dele não jogar pra não valorizar e tudo mais, é um dos fortes candidatos a reaparecer justamente por jogar numa posição que a gente só tem o Romero, e a característica dele ainda é única, de ser um atacante que consegue jogar mais por dentro, mas que faz a ponta muito bem também, né? E por fim temos aí o Kaique, outro descartado completamente pelo Ramon, que não parecia que ia ter chances nenhuma até o final do ano, só que esse sinceramente eu acho que não vai mudar muito, cara. Pra mim ele vai continuar sendo descartado por vários motivos, não só técnico e tático, tá? Me parece que ele não tem uma vontade de jogar assim, de mudar a situação dele. Então, pra mim, o Kaique já tá descartado mesmo com o Dorival. Mas vai que, né, cara? Pode ser que apareça, apesar de duvidar bastante. Enfim, quem mais que vocês acham que pode aparecer com o Dorival, hein? Desses que estão sumidos e completamente descartados? Comentem aí. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!